Oi, gente. Prazer ter vocês aqui hoje. Eu vou apresentar hoje sobre um assunto muito empolgante, sobre mecanotransdução, como nós, fisioterapeutas e profissionais de saúde, podemos atuar diretamente dentro do nosso código genético para produzir mais tempo de vida com saúde. E como nós, fisioterapeutas, temos que mudar a nossa visão, como a gente tem uma visão superficial, e a gente tem que ampliar para o todo. Eu não coloquei imagem aqui de um artigo que eu recebi da Universidade de Colômbia, que fala exatamente isso, não do fisioterapeuta, mas ele fala do modo geral, principalmente com as ômicas, as ciências ômicas que chegaram, que deu uma visibilidade maior para a gente entender o que são as mitocôndrias. Eu espero que vocês curtam e seja de muita aprendizagem para todos. Então, o futuro da reabilitação e performance humana. Você, fisioterapeuta ou profissional de saúde, já se fez essa pergunta sincera para você mesmo do que você realmente faz? Se o que realmente você, se o que você realmente faz muda a vida das pessoas? Parece uma pergunta boba, já que todo profissional de saúde muda a saúde de certa forma de alguém. Mas temos percebido que muitas vezes nós pioramos a saúde das pessoas. Como fisioterapeutas, você ou profissional de saúde, você acredita realmente que o seu protocolo de reabilitação ou exercícios ou que você atende tem a capacidade de mudar e organizar mudanças estruturais, teciduais, celulares em seus pacientes? Ou acredita que você simplesmente espera a homeostase acontecer? Ou joga as coisas ao léu sem muito conhecimento porque você ouviu dizer que é? Quantos profissionais não bagunçam a homeostase e sequer sabem o que fizeram? Na verdade, a nossa aplicação, quando hormética, realmente desequilibra a homeostase para a gente conseguir uma energia adaptativa, ou seja, para tornar esse paciente num estado melhor do que ele chegou à nossa mão. A função nossa principal é exatamente criar energias adaptativas. E isso tem a ver com um pouquinho que nós vamos introduzir hoje com as células e a mitocôndria. Então, é importante, na verdade, a gente bagunçar a homeostase. O problema é quando a gente faz de uma forma que desorganiza completamente, o estímulo não é hormético. E aí, a paciente, em vez de recuperar e se tornar melhor, ele se torna pior. Seja porque a gente não viu, não percebe, porque como a gente é compartimentado, ele vai para outra, acha que outro problema aconteceu por causa que é outro problema, não mais, por exemplo, no músculo, ele vai para outro profissional. Quando o corpo é um todo, ele é um fluxo contínuo. A gente vai aprender nessa aula. É uma transmissão contínua. E isso é a magia do que nós estamos aqui hoje para fazer e aprender. Aqui no Brasil, ainda temos uma visão que carga pesada ou carga é lesivo. Mas isso depende muito de como você está fornecendo isso, em que tecido você está fazendo isso, de que forma você está fazendo isso. Uma carga é pesada para uma pessoa que tem um desvio metabólico, ao mesmo tempo é leve para alguém que não tem esse desvio metabólico. Então, você precisa aprender a olhar o todo para poder empregar um tipo de carga, um tipo de série, um tipo de volume, para poder adaptar para cada organismo, olhando não somente para a superfície, mas aprendendo a olhar o todo. Eu acredito que temos que fazer mais que mobilizar a articulação. Eu sempre achei isso muito pouco para a minha profissão como fisioterapeuta. Temos que fazer mais que ficar pensando em amplitude de movimento, postura. E muitos fisioterapeutas dividem essa opinião comigo. Há um valor nisso, claro que há, em saber se o membro está desviado, se a postura é valga, se não é, se um membro é menor do que o outro, se tem uma rotação, se um quadril está torto, se não está. Isso tem uma importância. Isso mostra até uma adaptação mais profunda do corpo. É acreditar que o nosso corpo é um conjunto, um fluxo, ele se adapta.
há um bom valor nisso, com certeza. Em prática, isso acontece, esse raciocínio de simplista, de ver uma rotação, um quadril mais alto, isso, a hérnia aconteceu por causa daquilo, em prática, porque fomos educados na universidade a ver apenas a ponta do iceberg. Acreditamos e raciocinamos apenas em anatomia. E os últimos anos, com o avanço da ciência, a biologia molecular e as ciências ômicas abriram novos conhecimentos que mostram que víamos apenas a ponta do iceberg. Algumas pessoas e alguns estudos, algumas aulas que eu já tive fora do Brasil, mostram exatamente isso, comentam exatamente isso. O corpo não é essa máquina defeituosa, ele se adapta o tempo todo. Então, não pode ser tão simplista uma rotação de vértebra ocasionar um monte de coisa que a gente acreditava ser o causador de hérnia, de mais disso, daquilo outro. Tem mais coisas aí acontecendo. Eu recebi um artigo da Universidade de Colômbia que mostra exatamente isso. Era um elefante com várias pessoas, vários profissionais de saúde, e eles estavam com a venda. E cada um, na ponta que tocava, que era o que ele poderia ver, falava que era uma coisa. E nenhum profissional falava que era mitocôndria, que era o elefante. Na verdade, esse artigo estava falando dessas novas ciências que abrem uma visão para você ver o todo, para você ver tudo. Porque senão você só consegue ver a parte que você tem visão ou senso de toque para aquilo. E o todo era um elefante, mas cada um falava uma coisa, um rabo, uma orelha, um chifre. E o que podemos fazer? Às vezes, não estamos apenas distraindo o paciente com exercícios sem fundamentos? Qual é o raciocínio fisiológico nas intervenções que oferecemos? Não estamos fazendo cuidados básicos esperando que o corpo se estabilize em sua progressão natural? Qual é a justificativa fisiológica para as intervenções que a gente faz? Embora consigamos medir a amplitude de movimento, a força, a capacidade de se equilibrar, a marcha, tudo isso é um nível superficial. E eu acredito que podemos muito mais como fisioterapeutas e profissionais de saúde. Quais são as adaptações fisiológicas, moleculares, epigenéticas que ocorrem com os meus procedimentos? Há mais em nossas intervenções de fisioterapeutas do que apenas resultados que conseguimos ver e medir? Foi através destas questões que eu busquei novos conhecimentos e também foi por causa dos questionamentos e inquietude de achar que eu poderia contribuir muito mais para a sociedade e que minha profissão de fisioterapeuta é muito maior, que me deparei com a mecanotransdução. Estamos clinicamente orientados para um sistema de movimento em nível superficial, para a ponta do iceberg. Temos que dar um passo à frente e ocupar nosso lugar, o lugar que merecemos profissionalmente. Não somente cuidando de recuperação musculoesquelética, mas de tudo que podemos, principalmente, prevenir para manter mais tempo de vida com qualidade e sem chegarmos nos últimos anos, nos 20% final da nossa vida, decrépitos. Em parte, esse conhecimento superficial de ver só a ponta do iceberg se deve ao nosso modelo educacional, que ainda não atualizou e nos ensina de forma superficial uma biologia antiga. Sabemos pouco ou quase nada de biologia molecular. Sabemos o mais elementar possível da genética, quase que do segundo grau, que era da minha época. E acreditamos que podemos atuar quase nada ou nada em genética. Se você perguntar para os profissionais, fisioterapeuta, profissional de saúde, se eles atuam em genética, em DNA, a maioria vai dizer que não. Tanto é que passamos por uma epidemia e houve uma brincadeira aí de vai virar um jacaré, porque acham que mexer com DNA só geneticista. Não existe maior erro. Você pode e você manipula o DNA. Entendemos, as nossas células
tem uma capacidade enorme de se adaptar às forças mecânicas que são aplicadas ao citoesqueleto. As nossas células são sociáveis, elas se comunicam, existe um fluxo contínuo que vai de energia. A vida é energia. E a vida, portanto, precisa de uma coisa chamada mitocôndria, porque é dela que a gente extrai energia para todos os outros processos, inclusive o nosso de reabilitação. E nós temos que estar atentos em como está o tecido e a célula, essa capacidade oxidativa e respiratória mitocondrial, porque senão nós nada recuperaremos, ao contrário. E quanto mais a gente entende desse processo, do poder que eu tenho com a mecanotransdução e de entender o todo, mais eu tenho de potencializar saúde, prevenção, mais tempo com vida. Achamos, no máximo, que uma célula está contida num citoplasma viscoso, encapsulado por uma molécula bilipídica. Recentemente, houve um vislumbre ao falar da tensegridade da fáscia, mas não percebemos a tensegridade dentro da célula, sem mencionar a matriz extracelular e as células satélites no músculo e as células tronco. As nossas células têm uma capacidade enorme de se adaptar às forças mecânicas. A recepção dessas forças sobre a célula, das forças mecânicas sobre a célula, são transmitidas para o DNA nuclear, permitindo uma transcrição e tradução dessas forças em respostas, como a síntese de proteína, que é ganhar mais músculos, e adaptação do tecido. E isso mostra o quanto só uma rotação não levaria a um problema gigante. Existem mais coisas acontecendo. Isso também é conhecido como epigenética, que são estímulos ambientais que ocasionam respostas no DNA sem modificar nossos genes. Raramente questionamos qual é a influência do que estamos fazendo e o que estamos influenciando molecularmente. Se estamos negativamente ou favorecendo o processo de reparo tecidual. Esses pensamentos levam a uma mudança de paradigma. E qual seria essa mudança? O estudo das leis da termodinâmica, das mitocôndrias, como a gente adapta energia, como o corpo renova energia, como ele consegue criar energia adaptativa, cargas alostática, regiões de equilíbrio homeostático. Se eu tenho energia adaptativa, eu aumento o meu patamar aonde eu tenho homeostase. Se eu vou perdendo energia adaptativa, aumentando a carga alostática, eu vou perdendo a minha capacidade tecidual. Saber identificar isso quando o paciente chega torna um jogo, uma virada de chave no seu processo de reabilitação, porque você vai olhar o todo e melhorar o todo, a vida de uma pessoa e de uma sociedade. O estudo da termodinâmica, olhando para a biofísica além da faculdade da biologia tradicional, estamos mudando rapidamente essa relação diante da nova biologia e dos novos conhecimentos. Estamos indo além de passar exercício porque faz bem para a saúde. Aos poucos, descobrimos como nossa prática clínica pode ser muito mais do que acreditávamos. Uma dessas razões se chama mecanotransdução. É uma pedra angular para mudanças que alguns fisioterapeutas estão fazendo em sua prática clínica e de como regeneramos lesões e doenças. Alguns têm chamado a mecanotransdução de solução mágica para especialistas em reabilitação. Tem um artigo que diz que é uma nova era para a profissão de fisioterapia e que nós precisamos ocupar este lugar que é nosso. Se entendermos os mecanismos em que a biologia humana se adapta e como podemos estimular essas adaptações,
sem ficar focado na ponta do iceberg, como diferentes tipos de estresse mecânico, metabólico, social são capazes de realmente mudar a biologia humana em todos os níveis, não apenas em movimentos e articulações. Na prática clínica, você conseguirá mudar a forma que indica exercícios através dessa compreensão da biologia e da adaptação, da ciência do estresse, e melhorará a energia adaptativa, e assim começaremos a realmente exponenciar vida, fazer mudanças intencionadas. Mecanotransdução, tecidos conjuntivos e como os tecidos humanos se adaptam à carga especificamente. Existe um divisor de águas acontecendo e você passará a observar as pessoas, como os pacientes se adaptam. O corpo humano é uma máquina de adaptação. E as forças mecânicas são um exemplo disso. Como a gente transmite essas forças célula a célula. Mecanotransdução é o mecanismo pelo qual as células convertem uma variedade de estímulos mecânicos em respostas e adaptações fisiológicas. Mecanotransdução. Dependendo da resposta molecular, podemos degradar matriz extracelular ou podemos melhorar a síntese de proteína. Depende de como você faz esse estímulo de carga mecânica. E, inerentemente, as respostas, sendo boas ou ruins, são dependentes de um sinal mecânico inicial. Quem dispara o teu DNA é um estímulo mecânico. O nosso modelo atual de abordagem da biologia, fisiologia e anatomia na prática clínica é superficial, simplificado demais, e o modelo da faculdade enfatiza isso e agrupa os tecidos num modelo único. Nossa compreensão, através da mitocôndria, é que há um fluxo contínuo entre as células, sendo assim uma continuidade de fluxo e transmissão de força entre tecido, osso, tendão, músculo e diferentes tecidos humanos. Tudo está conectado como uma grande cidade. Existe uma continuidade, fluxo a fluxo, fluxo biológico, célula a célula. Esse modelo aqui é o modelo de transmissão que a gente estava vendo da mecanotransdução. Então, a gente tem um estímulo mecânico. Esse estímulo mecânico afeta as forças teciduais que são transmitidas. Você está pensando, eu coloquei um peso aqui, certo? Fiz uma rosca bíceps. Esse estímulo, eu estou passando ele e mergulhando cada vez mais profundo. É isso que você tem que pensar o que está acontecendo com ele, tá bom? Então, esse estímulo atinge a matriz o tecido, a matriz extracelular, a membrana extracelular. A membrana celular extracelular tem os canais. A gente vai ouvir falar muito das integrinas, principalmente para reabilitação de tendão, e aí essas integrinas transmitem essa força mecânica para dentro do citoesqueleto. Dentro do citoesqueleto tem as actinas que dão estrutura para a célula, para o citoesqueleto celular. Esse citoesqueleto tem mais um monte de proteínas que reagem, entre elas o mTOR, que é uma proteína anabólica, importante a gente, quando vê o iceberg como todo, entender do mTOR para saber quando eu dou estímulo anabólico ou não, inclusive para estimular a síntese de proteína. Esse estímulo é transferido para dentro do DNA. Dentro do DNA vai ocorrer uma transcrição, como se eu lesse o RNA, abrisse, pegasse a receita do bolo, ele vai para o ribossomo, tem uma tradução daquilo, e aí eu tenho um resultado. Eu construo tecido, eu não construo tecido, eu melhoro, eu não melhoro, a depender do meu estímulo. E é isso que a gente está vendo nessa figura aqui. E essa outra é para você ver a continuidade que existe dessa transmissão de força, não no mesmo tecido agora, mas de tecido a tecido. É como se existe um fluxo que absorvesse e transmitisse a força do músculo para o tendão,
para a cartilagem e para o osso. As intérfaces biológicas, como eu estava... Onde uma peça começa e a outra termina, onde um osso começa e o ligamento termina, não mostra um gradiente contínuo de transferência de força através de diferentes marcas teciduais. Essa continuidade muda como os estímulos mecânicos e forças mecânicas são traduzidas através do corpo humano e do tecido. O sistema musculoesquelético e a transdução estão encontrando o caminho. A mecanotransdução atua não apenas nos músculos, mas também em sistemas como o sistema neurológico e também provoca adaptações fisiológicas. A mecanoterapia, como prescrição de exercícios e várias outras técnicas que usamos para a reparação de tecidos, tem esse poder. Quando a gente olha para a vida biológica, isso ocorre pela transdução mecânica. O corpo humano é integrado, no qual as forças são continuamente transferidas através de órgãos, articulações, tecidos, células e nível celular. Como essas forças mecânicas influenciam a forma, o crescimento e o comportamento de quase todos os tecidos celulares e órgãos do corpo humano, é o que a gente está vendo, é o que a gente viu naquele gráfico. Isso é a base do que tudo que nós, como fisioterapeutas, fazemos. A gente dá estímulo mecânico. A gente não precisa inventar a roda. A gente já tem ela em mãos. Esse campo está cada dia mais expandindo, principalmente com a engenharia de tecidos, que está toda baseada no estímulo mecânico, na matriz extracelular. Se nós, como fisioterapeutas e especialistas em reabilitação, não tomarmos posse disso e estivermos entendendo totalmente suas implicações, acho que todo o potencial de fazer nossa profissão crescer será perdido e também os resultados que podemos alcançar. Temos ferramentas para sermos capazes de manipular o DNA e a transcrição de adaptações fisiológicas que alguém possa ter e melhorar a sua capacidade de vida, a sua capacidade, seu tempo de vida com qualidade. E sermos mais específicos em nossa profissão hoje, a partir de agora. Aqui, a gente vê essa transmissão de força, essa mudança de paradigma, quando você vê do lado esquerdo o osso e a cartilagem, e do outro o ligamento e a cartilagem. É como se você tivesse uma transmissão que fosse contínua e que fosse para absorver esse contínuo. Nesse outro slide, a gente está percebendo aqui, eu coloquei para você ver a matriz extracelular, como se ela fosse esse hidrogel. Isso é um estudo de engenharia de tecidos. Você vê a célula apoiada sobre a matriz extracelular e a forma que é a matriz extracelular dá para uma célula satélite ou célula-tronco o que ela vai se tornar. Se ela for de baixa força, neurônio, intermediária, músculo e alta resistência ou força, desculpa, ela vai ser um osteoblasto. Os tipos de forças que a gente pode aplicar que são transmitidas para nossas células: tensão, cisalhamento, vibração, compressão, pressão hidrostática e fluido de cisalhamento. Aqui é uma ilustração desse contínuo e das células tronco, como elas podem se diferenciar e formar cada tecido através do meu estímulo mecânico. E essa figura, só para contextualizar mais uma vez, a matriz extracelular e a forma que ela é, se ela é elástica, se ela é mais com pressão hidrostática, se ela é rígida ou se ela é fluida. Isso faz com que a célula tronco se diferencie em adipócito, osteócito, músculo ou neurônio.
E como a gente disse anteriormente, essa mecanoterapia, ou hoje essa mecanotransdução, desculpa, a mecanotransdução, que é a forma como o estímulo mecânico estimula o início do processo de leitura genética para a gente produzir uma proteína, isso é a proteossoma. A proteossoma é a produção de proteínas, nós estamos diretamente envolvidos nela, e ela não envolve só o sistema músculo-esquelético, mas praticamente todo no nosso corpo. Como a gente está vendo, a mecanotransdução explora novas avenidas terapêuticas no sistema nervoso. Aqui, a parte mitocondrial, como eu disse, e logo você vai ver, como a mecanotransdução estimula a principal organela que nos dá energia para mover, ou energia para estar vivo. E, como a gente vai ver no próximo módulo, essa mitocôndria não está envolvida só com a produção de energia, ela está envolvida com a nossa defesa como seres e a nossa integração com o ambiente. Basicamente, elas também fazem a comunicação célula a célula. Por isso, conversa cruzada entre mecanotransdução e metabolismo. Mecanismos que ligam a mecanotransdução mitocondrial e a biologia de condrócitos na patogênese da osteoartrite. A fisão, que a gente já viu que é mitocondrial, liga a mecanotransdução da matriz extracelular à homeostase redox metabólica e à resistência metastática à quimioterapia. E aqui são os artigos que eu me baseei para essa apresentação: mecanotransdução, relevância para a prática da fisioterapia, a transmissão de força epimuscular miofacial implica novos princípios para a medicina, para a mecânica muscular, estabelecendo uma base de protocolos para a fisioterapia baseada em mecanobiologia. Mecanobiologia é outro termo para tudo que a gente está vendo, extremamente em alta, principalmente com essa engenharia de tecidos, e como a gente, por exemplo, a engenharia de tecido tenta você produzir célula-tronco para determinada coisa. Mecanoterapia com prescrição de exercícios por fisioterapeuta promove a reparação tecidual. Torne-se um com a força, otimizando a mecanoterapia através de compressão e mecanobiologia. Definição de mecanoterapia é a aplicação deliberada de forças mecânicas para estimular e promover a reparação e remodelação tecidual positiva através da mecanotransdução. A mecanotransdução é a primeira parte para a gente conseguir ativar o DNA e depois a proteossoma, a produção de proteínas, que seja boa ou não, depende da gente. A vida biológica ocorre através da mecanotransdução. O corpo humano é um sistema integrado e dinâmico. Por isso que as forças também são integradas e dinâmicas, como a gente vai ver, no qual as forças são continuamente transferidas através de órgãos, articulações, tecidos, células e DNA. As forças mecânicas influenciam o crescimento, a forma e o comportamento de quase todas as células, tecidos, órgãos e corpo humano. Esse é um esquema da nova forma que a gente tem que pensar. A gente pensava no peso e só nessa mudança aqui. Agora a gente, como se fosse furando e internalizando sistema, articulação, tecido, célula. Junção músculo-tendão, para exemplificar essa transmissão de força. A área de maior transmissão de força é a área suscetível de lesão e contribui com riscos elevados de taxas de novas lesões, e o tratamento da fisioterapia é uma alternativa para fortalecer a junção neuromuscular, para garantir uma transmissão de força do músculo para o tendão, que eventualmente se liga à cápsula articular e à interfície óssea, como vimos, continuidade. Mas o que quero mostrar com esse exemplo é que quando olhamos para a histologia, as invaginações que ocorrem de um grupo para o outro, podemos ver que o grupo sedentário não há as mesmas invaginações na continuidade, na junção músculo-tendão. Quanto mais estreitas essas junções, melhor, mais elas transmitem forças. Isso não apenas permite a dissipação e proteção do tecido quando forças externas são aplicadas,
mas também permite que um sistema mais biológico, sólido, que pode se adaptar e dissipar e transmitir forças do músculo para as junções tendíneas, tendo uma alta probabilidade de não ocorrer falhas, de não ocorrer lesão, que é o contrário de quando eu não tenho esse tecido adaptado para receber e transmitir a força. E ele perde essa capacidade com a retirada de estresse mecânico. Quais as implicações isso tem na anatomia humana? Quantas forças estratégicas são aplicadas? Por exemplo, se a mesma força fosse aplicada nos 3 grupos, no grupo sedentário, que você vê poucas invaginações, terá menos capacidade, portanto, de receber cargas e transmitir essa carga para os tecidos seguintes. Isso levando uma alta probabilidade de falha. E nós, como fisioterapeutas, temos que investigar todo o processo. Por que aconteceu isso? Aqui, especificamente, ele atribui a retirada de carga ao sedentarismo. Mas provavelmente tem mais coisas acontecendo metabólicas. As invaginações no sarcoplasma aumentam em 32% a 36% em comprimento, e há um aumento de 12% a 20% na espessura da junção. No grupo de exercício resistido, maior que 200% de espessamento de colágeno e fibras sob o estímulo de treinamento durante 8 semanas. E aí, aqui você vê esse mesmo contínuo de força, de transmissão de tecido a tecido, como flui como se fosse uma energia. E a gente está transformando energia mecânica em energia química dentro da célula. E aí, então, você vê, o músculo saudável, as fibras de colágeno que correm em 3 orientações diferentes. As setas vermelhas podem ser distinguidas com entidades separadas do perimismo normal. Quando a pessoa ficou imobilizada, a rede intacta de fibras de perimísio é destruída pela imobilização, e as diferentes orientações das fibras colágenas não podem ser distinguidas umas das outras. Perceba que parece que se fosse pensar em fluidificar e correr energia, a sensação é que ela não corre mais, ela estagnou, ela ficou presa. Músculo saudável, aqui, é a mesma coisa, e exemplificando, como um músculo saudável é como se você conseguisse correr, é como se fosse um pinheiro, você vê uma continuidade, há uma transmissão que vai de uma ponta a outra, sem quebrar. Agora, se você olhar para o músculo que está desorganizado, parece com pantanoso, parece que é um monte de coisa, parece que tem que ir quebrando, como se eu estivesse entrando na Mata Atlântica bem densa. Você tem que quebrar a energia para ir. Então, aonde essas energias estagnam são fontes potenciais de lesionar. Aqui nesse exemplo agora, tá só para você ver. No primeiro, aqui é uma comunicação célula a célula, você vê que as células se comunicam. Nós somos uma grande sociedade celular dentro. Uma se comunica o tempo todo com a outra. Um estímulo mecânico passa uma para a outra. Então, vamos repetir aqui mais uma vez, para você ver se é uma célula do sistema nervoso. E isso realmente é uma comunicação, elas trocando informação uma com a outra. Você vê que vai e volta. Do lado é uma actina, e a gente tem dentro do músculo, quando a gente estuda, fibras de actina e miosina. Perceba que é uma fluidez, é uma continuidade. E é fascinante, apesar de ser muito rápido, flui. Aqui do lado já é para a próxima. É como se eu colocasse um estímulo mecânico e todas as células reagissem. Se for um estímulo mecânico de perigo, de lesão, elas estão comunicando para se defenderem. A gente vai perceber isso, que isso quem faz é a mitocôndria. Perceba, isso é uma comunicação célula a célula depois de um estímulo mecânico. Elas mantêm comunicando. Mais uma vez, só esse começo. Perceba,
Houve o estímulo, espalhou o estímulo que teve um estímulo mecânico. Então, a gente tinha essa visão aqui anatômica, chegando no máximo intermuscular, até a matriz extracelular com os trilhos anatômicos. Intramuscular, quando a gente estuda os tipos de fibra, sarcômero, cálcio, os canais de cálcio, lactato, o estresse oxidativo, tudo isso, a forma de energia para contrair ou não, o deslizamento de actina e miosina, a gente entra muito pouco, e isso tem, para macro, tem um grande valor, porque quando a gente envelhece, a gente troca o tipo de fibra, a gente troca o tipo de exercício, aí a gente tem que dar outros estímulos, e a gente traz isso para a clínica. E aprofundando mais o que a gente está agora, o intermuscular e intracelular. Então, intercelular, né? Eu mostrei uma comunicação intercelular, a matriz extracelular aqui uma integrina, aqui a actina, aqui provavelmente um mTOR. Muito importante o fisioterapeuta começar a dominar esses processos, porque o mTOR, se ele der um estímulo anabólico, somente de anabolismo, para construir aqui nesse DNA, ele provavelmente vai perder energia adaptativa e piorar esse paciente. E a gente é uma sociedade extremamente anabólica. Nesse processo da gente ter estruturado um corpo, lesionou, o que está acontecendo? Por que ele preferiu lesionar uma região para adaptar e conservar a energia? Se o órgão está, por exemplo, uma resistência à insulina, ele prefere mandar energia para órgãos do que preservar do músculo. Então, ele fez um exercício, teve uma descarga rápida, ele, em vez de mandar energia para consertar essa célula, a perder outras fundamentais, como um rim, ele prefere perder esse tecido muscular. Então, por isso que às vezes a gente rompe mais tendão, porque a gente tem que ver o todo, buscar o que está acontecendo, por que o tecido não conseguiu adaptar, porque o tecido ele teria essa capacidade, mesmo andando, de fazer uma regeneração. Se o que aconteceu para esse processo não está, se eu estou reabilitando, estou dando um excesso de estímulo anabólico, eu não estou tendo tempo para outra parte acontecer. A gente é equilíbrio, homeostase. Então, eu tenho que dar a parte catabólica, limpar as células degeneradas, limpar isso daqui, essa matriz celular, para que a célula nova que eu vou construir, dar estímulo para regenerar, seja boa, seja de qualidade boa. Isso vai me dar tempo de vida lá na frente, ao invés de eu reabilitar, pensando em anabolismo apenas. Aqui é para exemplificar essa mesma coisa intramuscular, essa transmissão de força, como todo o corpo é feito para transmitir a força. E quando isso não acontece, como eu estava dizendo antes, o corpo abriu mão desse fluxo de energia, desse fluxo de transmissão de força. A mitocôndria, provavelmente, elas estão entrando num processo de CDR, ou seja, de ciclo de não cura, e ela prefere abrir mão de alguns locais para outros. Isso é uma comunicação do todo. Mais uma vez, esse aqui eu voltei, né? Aqui mais para você ver mais especificamente matriz extracelular, um canal iônico, provavelmente. Aqui é um canal de integrina, a actina. Aqui são enzimas que ativam até chegar no meio. Aqui vai acontecer o RNA vai abrir, vai ler essa fita. A gente chama esse processo de transdução, o estímulo mecânico, que vai estimular até a integrina. Transcrição e tradução, quando no ribossomo você produz o resultado que você queria, o aminoácido que você queria e a proteína. Essa parte a gente chama de proteossoma. Metabolômica é a parte da mitocôndria e os metabolitos desse processo, que está aqui intracelularmente, que influencia diretamente a nossa reabilitação. Se todos os tecidos do músculo esquelético se adaptam através da mecanobiologia, então as intervenções fisioterapêuticas podem adaptar uma variedade de tecidos.
todos os tecidos, se todo o sistema neuromuscular se adaptam através da biologia mecânica, então as intervenções do fisioterapeuta podem adaptar uma variedade de tecidos humanos, além daquilo que nós concentramos excessivamente, equilíbrio, força, amplitude. Precisamos ser um sniper, atiradores de elite, ao invés de caçadores com 38. Eu diria que nós estamos tratando em um nível superficial e temos a possibilidade de aumentar nosso campo de atuação. E quando podemos atingir muito mais, quando tomamos posse desse conhecimento a nível molecular, celular, e como o corpo se adapta, as capacidades adaptativas do corpo. Um exemplo disso, um foco excessivo nos músculos, sem lembrar dos demais tecidos, e cada vez mais sabemos que o fluxo é contínuo em todos eles. O músculo é importante, nós vamos ter um módulo só dele, mas o todo interage. Muita atenção precisa ser dada aos efetores do tecido conjuntivo intramuscular, tendões, ligamentos, matriz extracelular, principalmente como células-tronco, e muito de nossas patologias estão nestes lugares. O poder da especificidade. Quanto mais específico formos na aplicação de ferramentas que temos, melhor seremos. Não precisamos pensar fora da caixa para isso, precisamos apenas ser capazes de entender melhor, ver o iceberg como um todo, entender molecularmente e utilizar as ferramentas que temos para criar uma remodelação óssea, regenerar cartilagem, densidade de ligamento, extensibilidade de cápsula articular, a rigidez de matriz extracelular, na geração de força e transmissão. Nós seremos muito mais melhores, não só em recuperar de uma lesão, mas tornar os nossos pacientes longevos, com saúde, com qualidade, com um melhor tempo de vida. Hoje, a gente tem uma visão compartimentada, dividida, sem fluxo, estratificada, mas a gente tem que começar a pensar em um contínuo. E isso que tem a ver com a prática. Por exemplo, no nosso ombro. Uma vez que o modelo tradicional quebraria você em músculo, tendão, cápsula, osso, literalmente não é tão simples. O modelo não é simples. E essa forma de ver é muito simplificado. E isso é um prejuízo para as nossas intervenções e para tudo que podemos oferecer para o paciente, porque reduz os resultados que poderíamos ter. Esse gradiente estratificado em partes, na verdade, o que a gente entende é que ele é um fluxo biológico. E é disso que eu preciso pensar e usar quando eu vou tratar de um paciente, como sendo um gradiente contínuo, um fluxo biológico, do meu estímulo mecânico à produção de síntese de proteína, ou a produção de um cabelo, ou a regeneração de um tecido. Nesse contexto, estamos usando o músculo como ativador, ele é apenas um estímulo mecânico, para influenciar mais mudanças arquitetônicas dentro do sistema, deliberando um fluxo, mais tensão, por exemplo, para a cápsula. Quando a gente pensa em anatomia humana, a gente não pensa nesse fluxo e no todo. Nesse contexto, eu vou entender como está o tecido metabolicamente, se ele está preparado para receber e distribuir cargas. Por exemplo, se uma pessoa tem resistência à insulina, mesmo fazendo exercício com resistência, ela não tem uma capacidade tecidual igual. Ela já tem alguns pontos fracos, renais, energéticos, metabólicos, porque é um início de uma falha no sistema de fornecimento de energia do corpo, mitocondrial. Então, as trocas de glicogênio e glicose, tudo isso a gente tem que interferir e ver para poder ter não somente uma reabilitação
do que ela te procurou, mas de um todo. Você reabilita a pessoa como um todo, através de estímulos mecânicos, mas através de outras correções, por exemplo, nesse sistema energético que está falhando. Esse sistema energético começa a falhar, por exemplo, quando as portas musculares, como a gente já viu, se fecham para o glúteo 4, e aí a glicose se acumula fora das células musculares. O que a gente tem que se perguntar sempre: o que levou esse paciente a perder a sua capacidade de homeostática, a sua capacidade de recuperar de um estresse? Foi um estresse grande demais que sobressaiu a capacidade de absorção e transmissão de força do tecido? Ou foi que esse tecido já está desgastado e não suportou uma carga? A mesma carga que ele fazia, talvez. O que está levando esse paciente a perder a homeostasia? O que está levando a aumentar a carga alostática? Quando a gente aumenta a carga alostática, a gente está perdendo a capacidade adaptativa que a gente tem. Como estão os tecidos que perderam a capacidade adaptativa, como eu disse? Isso influencia como a gente utiliza carga, repetição, número de séries, o tempo de descanso entre as séries, o volume, o tanto de vezes que você faz na semana, por exemplo, a reabilitação. Então, percebemos que as forças metabólicas realmente importam na forma que as células são capazes de receber e distribuir cargas. E nossa manipulação, como fisioterapeutas e profissionais de saúde, tem a capacidade de melhorar esses tecidos e o metabolismo, assim como o ambiente celular. Pensando no manguito, o fluxo por todo o corpo coloca sustentações, colocar essa região em sustentações estáticas, isometrias de longa duração, em posição alongada, treino lento sustentado, estimula uma continuidade de transferência de força e uma transmissão de mecanotransdução. Mas isso é preciso atentar para isso é preciso atentar à condição metabólica para que possamos gerar energia adaptativa. Se não gerarmos energia adaptativa, deixamos de ter uma oportunidade de exponenciar a qualidade de vida desse paciente e somente reabilitamos o superficial. Perdemos a oportunidade de melhorar o tempo de vida com saúde desse paciente. É realmente necessário colocar forças na cápsula a fim de facilitar a atividade fibroblástica, para alterar a arquitetura da cápsula. No modelo tradicional, um ombro rígido, por exemplo, a gente vai alongar, fazer uma tração mecânica, forças de tração e mobilizar esse ombro. Isso é apenas uma fração do que poderíamos ter obtido se tivéssemos aplicado forças mecânicas adequadas em fluxo, para que induza mais mudanças mais robustas em cada intérface do sistema, músculo, tendão, ligamento, osso, cápsula articular, proporcionando um tecido muscular mais resistente e que pode dissipar as forças e responder melhor à carga ao longo do tempo e gerar mais energia adaptativa. E, principalmente, agora, conhecendo que a gente tem o poder de, da forma correta, melhorando metabolicamente, estimulando mecanicamente, exponenciar a qualidade de vida. Mas, claro, não podemos esquecer que junto podemos e devemos atuar na janela metabólica, melhorando a qualidade tecidual, o tempo de vida com saúde deste paciente. Na próxima aula, a gente vai entrar mais fundo sobre a parte metabolômica, ou seja, energética, de energia. A gente só teve a introdução da mecanotransdução. A gente vai entrar mais fundo, mas é um vislumbre de como nossa profissão é capaz e ativa DNA e regenera tecidos quando a gente consegue ver o todo. E o todo desse processo de regeneração começa de ativar DNA numa mecanotransdução.
Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que isso tenha sido de grande valia para vocês, como foi para mim, como foi de grande aprendizagem para mim. E aguardo vocês na próxima turma. Obrigado.